Olá, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, hoje no nosso eixo de leitura, compreensão e interpretação, eu vou dividir com vocês uma temática que a gente já abordou na aula anterior, né? Mas eu só realmente abordei e deixei para a aula dessa semana, que será toda aqui pelo canal. E nós vamos continuar sobre a questão da temática que é educação na era digital. No capítulo 5, a gente falou muito sobre a educação, sobre direitos, né, a Constituição, né, os direitos e deveres que vocês têm como estudante, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente viu muita coisa relacionada à educação, coisas que competem a vocês e competem à escola, aos professores, aos governantes e a educação como um todo. E aí eu fiz essas perguntas e algumas pessoas participaram, né? Foi quando eu falava sobre a era digital dentro da nossa escola, né? Observou-se que nós não temos um laboratório, né? O que não é muito bom para uma era digital que a gente vive, né? Então nós sentimos os alunos, né? Vocês abordaram que na escola nós não tínhamos, né? E realmente nós não temos. Falamos também em relação a alguns de vocês que não que têm os melhores smartphones, mas que não usam às vezes para algo específico como para estudar, né? E aí vocês falaram sobre como alguns professores usam ou que outros não usam. E aí nós vamos abordar essa temática, né? E antes de começar o texto, eu vou fazer aqui uma espécie de predição textual, né? Quanto tempo do seu dia você fica conectado? Aí só você sabe responder, né? Então, quanto tempo a gente dedica à questão de ficar conectado, né? Você já deixou de cumprir suas obrigações para jogar ou navegar nas redes sociais, né? Aí você vai pensar, por que essas perguntas estão sendo feitas antes de começar o artigo? Com certeza, né? São coisas que devem estar contidas nesse artigo. Em sua opinião, como a exposição constante no celular, no tablet ou no computador podem afetar a saúde de crianças e adolescentes? Ou vocês acham que não afetam? Vocês acham que uma criança hoje, né, que nasceu na era digital, ela tem os mesmos comportamentos, ela faz as mesmas brincadeiras que as crianças anteriores que não nasceram na era digital? Vocês acham que o que é mais saudável? As crianças que com 2, 3 anos já têm acesso aos smartphones dos pais, ou aquelas crianças que anteriormente brincavam, corriam, se sujavam, até se cortava, né? Queria aprender a andar de bicicleta, a jogar bola. Então eu acho que vocês perceberam que o texto vai abordar, né, a temática da questão da era digital, né? Que se vocês pensarem aí nas crianças e adolescentes como vocês dificilmente vão ver alguém que não tenha e que não faça uso dos smartphones. E aqui um artigo de divulgação científica que o que é um artigo de divulgação científica, professora? Bem, a gente já trabalhou artigo de opinião, né? Quando você constrói a sua opinião em relação a uma temática e você vai pesquisar, vai estudar e você constrói a sua própria opinião, diferente do artigo científico. O artigo científico, ele é ofertado, né, por alguém que é da área específica, né? Um profissional que vai falar sobre a temática abordada. E eu vou ler esse artigo, ele é pequeno, e depois fazer algumas indagações para vocês, né? Então ele diz assim: saúde de crianças e adolescentes na era digital.
Há benefícios e malefícios que têm acompanhado a tecnologia digital. São de fundamental importância o bom senso e a informação adequada que os pediatras devem enfatizar para as famílias, crianças e adolescentes sobre esse assunto. E aí a gente vê que o profissional são os pediatras, né, que são os responsáveis por cuidar das crianças, da saúde das crianças. As tecnologias da informação e comunicação estão transformando o mundo à nossa volta e os comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas. Buscar informações e adquirir novos conhecimentos são tarefas quase instantâneas, no clicar do teclado ou no deslizar dos dedos no telefone celular. Crianças e adolescentes fazem parte da geração digital e usam os dispositivos aplicativos, os videogames e a internet cada vez mais em idades precoces e em todos os lugares. Alguns dos pais, também nativos digitais, não percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo como se tudo já fosse parte da rotina familiar. Os benefícios e prejuízos dessas tecnologias permanecem sendo foco de atenção de todos os profissionais que lidam com as questões da saúde durante a infância e a adolescência e demandam novas legislações a respeito. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, no inciso 5, assegura proteção à privacidade e no artigo 227, a proteção integral da criança e do adolescente como prioridade absoluta de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, da Lei 8.069 de 1990, em seus artigos 240 e 241, descreve como crime a produção de fotos, imagens ou transmissão de conteúdos com cenas de sexo explícito ou pornografia, e foram alterados pela Lei 10.764 de 2003 para incluir a ilicitude da conduta no âmbito da internet e tornar as penas mais graves. O artigo 73 do ECA prevê ainda que a inobservância às normas de prevenção aos direitos da criança importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Estudos científicos comprovam que a tecnologia influencia comportamentos através do mundo digital, modificando o hábito desde a infância, que podem causar prejuízos e danos à saúde. O uso precoce e de longa duração de jogos online, redes sociais ou diversos aplicativos com filmes e vídeos na internet podem causar dificuldades de socialização e conexão com outras pessoas, dificuldades escolares. A dependência ou uso problemático e interativo das mídias causa problemas mentais, aumento da ansiedade, violência como cyberbullying, transtornos de sono e alimentação, o sedentarismo, problemas auditivos por uso de headphones, problemas visuais, de posturas, lesões de esforços repetitivo, o LER. Problemas que envolvem a sexualidade, como maior vulnerabilidade ao grooming e sexting, incluindo pornografia, acesso facilitado às redes de pedofilia e exploração sexual online, compra e uso de drogas, pensamentos ou gestos de autoagressão e suicídio, além das brincadeiras ou desafios online que podem ocasionar consequências graves e até como por anoxia cerebral ou morte. Esse texto foi ofertado Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital, Sociedade Brasileira de Pediatria, Manual de Orientação do Departamento de Adolescência, 1º de outubro de 2016, disponível, tá aí.
Esse é novo, né, o artigo científico, e quem traz toda a contribuição é um grupo, né, de pediatria, que são responsáveis pelas crianças, e entra também a questão dos adolescentes. Então, eu acho que vocês entenderam que ele quis trazer nesse artigo científico o que pode ocasionar, os problemas seríssimos que podem ocasionar o uso excessivo e precoce, né, de todas as ferramentas que existe com a questão na era digital. Então, aqui nós vamos parar para conversar um pouco, né? Já que nós estamos falando sobre a questão de criança e adolescente. Então, o artigo de opinião, ele é bem óbvio, né? Que ele mostra que tem benefício, mas ele também fala dos malefícios, e a gente percebe que os malefícios são os maiores. E aborda uma temática que é bastante comum, a gente ouvir falar sobre a questão dos crimes, né, através da internet, né, coisas assim altamente perigosas. Então a gente percebe que o acesso à internet é algo que precisa de cuidado, de atenção e de acompanhamento familiar, né? Porque pela idade, né, a família deve ter um cronograma, né, de que programa, que site os filhos devem ter acesso, a quantidade de hora que você deve ter acesso ou não, né? Porque a escola, cabe à escola a questão de trazer a temática, a questão de orientar e também os especialistas, mas somente a família, né, deve ter esse controle, porque vocês estão em casa, ficam em casa, né? Então, esse artigo científico, ele aborda uma parte maléfica, uma parte negativa do acesso à era digital, né? Como eu falei anteriormente, né, as crianças que não nasceram na era digital, elas não tinham esse problema tão comum que é hoje em relação às crianças que têm esse acesso. Mas, como nós vivemos em uma era digital, é fato, também tem o lado positivo, né, que é a questão de desenvolver a capacidade intelectual, as habilidades, né, que é tão importante, né, que tem esse lado muito importante e muito positivo, o leque de informação, a riqueza que é para pesquisa, para estudos, né? Mas há o lado maléfico. Além de ter esse lado maléfico sobre a questão da pedofilia, o crime, né, em relação às coisas que acontecem através da era digital, tem também a questão da saúde, né? O excesso desse uso pode fazer com que vocês percam totalmente a conectividade com o mundo real, inclusive relacionada à escola, né? Que aí lá no início eu perguntei, né? O autor perguntou se algum dia você tinha deixado de fazer alguma atividade da escola ou qualquer outra por excesso de jogos online, e aí fala aqui de umas coisas que de vez em quando saem, né? Que são as disputas que levam até a morte. Então, eu trouxe hoje, o livro de vocês traz hoje, né, essa temática bastante polêmica, que deve ser conversada na escola e principalmente em casa. Os cuidados que vocês devem ter sobre o acesso a esse mundo digital, a essa era digital, né? Então, esse artigo científico, ele foi bastante interessante, né? Que faz com que vocês compreendam que ele foi ofertado, né, por um especialista, né, que é uma rede de pediatras, né, que cuidam das crianças. Então, a nossa temática hoje, né, é sobre a questão, a era digital, que tanto se fala, que são recursos de grande valia, mas que precisamos ter
bastante cuidado como usar, né? E o período em que usar, para que a gente não seja controlado por esse processo, que a gente tenha controle sobre as nossas ações, né, sobre as nossas atitudes, que a gente compreenda o perigo de compartilhar determinadas coisas, o perigo de aceitar amizades com pessoas que a gente não conhece, que sites a gente deve visitar, quais sites que vão me acrescentar e quais os que não vão, né? Porque a gente tem muito a cara da nossa rede social, né? E a rede social, ela diz muito sobre você e as pessoas têm um livre acesso, né? A nos encontrar. Então, hoje, né, foi essa temática, né, que vocês leiam direitinho, né, prestem atenção e após o vídeo tem uma atividadezinha, vocês vão fazer só 3 questões, né, para intensificar sobre essa temática que a gente está trabalhando. Espero que vocês tenham compreendido, né, qual é o principal objetivo de estudar essa temática. O livro de vocês, esse livro é muito bom, traz temáticas que devem ser conversadas, né, pelas famílias e também dentro da escola. Então, um abraço. Ao terminar a aula, eu vou disponibilizar as páginas e a atividade que vocês devem fazer para exercitar, intensificar a nossa conversa, a nossa breve conversa que nós tivemos há pouco. Então, um abraço e até a próxima aula.